Bom dia, eleitos, graça e paz. Quero compartilhar hoje o texto que se encontra na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, nos primeiros 2 versículos, sobre a nova vida. E nos diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como saber a vontade de Deus? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas como conhecê-la e experimentá-la? Como saber qual é o propósito específico de Deus para a nossa vida? Como saber que estamos no centro da vontade de Deus? E como saber se o que estamos fazendo é exatamente o que Deus estabeleceu para nós? Quantas perguntas, quantas dúvidas, mas certamente nos traz essa inquietação. Nós experimentamos a vontade de Deus à medida que vivemos os princípios estabelecidos pelo próprio Deus em sua palavra. Aleluias! Todos aqueles que foram eleitos por Deus, remidos pelo Deus Filho e selados pela redenção do Espírito Santo, devem se consagrar a Deus numa apresentação voluntária e cheia de devoção. As misericórdias de Deus nos motivam a ter uma vida de consagração, a um corpo consagrado a Deus. As misericórdias de Deus são a síntese de toda a obra da redenção. Apresentamos a Deus não apenas as ofertas das nossas mãos, mas o nosso próprio corpo, como diz o apóstolo Paulo nesse texto. Nosso corpo deve ser sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O culto racional que glorifica a Deus é aquele que procede de uma vida que se apresenta ao Senhor em santa consagração. O texto também nos diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O mundo não tem valores absolutos. O relativismo moral é aceito como norma, como prática. O sistema de valores do mundo é pautado não pela verdade, mas pela conveniência. Não podemos entrar nessa forma do mundo. O mundo está sempre mudando. O que era errado ontem se torna certo hoje. O que era vergonhoso ontem é aplaudido hoje. Não apenas os valores absolutos são desprezados, mas também invertidos. O mundo, no seu afastamento de Deus, chega a ponto de chamar a luz de trevas e as trevas de luz, como nos mostra o livro do profeta Isaías, no capítulo 5. Somos transformados à medida que temos a mente de Cristo. Somos transformados à medida que os valores absolutos da palavra de Deus norteiam nossa mente, nossa vida, nossa conduta e relacionamentos. O texto diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, quando seguimos as pegadas de Jesus, não apenas somos transformados, mas também nos tornamos instrumentos para a transformação de outros e assim experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Queridos, a vida cristã é uma caminhada de transformação até atingirmos a estrutura do varão perfeito. Somos transformados de glória em glória à sua imagem. Fomos predestinados para sermos conformes à imagem de Cristo. O projeto de Deus não é apenas nos levar para a glória, mas também transformar-nos à imagem do Rei da Glória. Meus queridos, Deus te abençoe. Assim como disse Paulo, rogando a Deus, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A Deus toda a glória. Amém e amém.